Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Absentia, que é um filme de 2011. Não sei se ele é tão desconhecido assim hoje em dia, né, mas há algum tempo atrás ele foi. Ele é dirigido pelo Mike Flanagan, roteirizado e também editado por ele. Quando eu tava fazendo pesquisas, até depois de ter visto o filme e tal, eu vi a gente, inclusive, analisando esse filme anos depois, assim, por causa dos outros lançamentos do diretor. Então, foi meio bem deixado de lado no esquecimento mesmo, tadinho. E ele foca aí no desaparecimento do marido da Trícia, que já ocorreu há 7 anos. Só que ela continua relutando em declará-lo morto. Até que sua irmã mais nova, Kelly, passa a morar com ela para ajudá-la a superar. Mas um túnel misterioso próximo da casa e estranhos acontecimentos sugerem que o desaparecimento teve causas sobrenaturais e o marido dela pode estar sofrendo um destino muito pior do que a morte. Eu tava vendo, né, a filmografia dele e tudo mais, tem bem pouca coisa, mas aí eu peguei o elenco principal, que eu tava pensando assim, eu não lembro de ter visto esses rostos ultimamente em filmes de terror. Então eu fui, né, atrás dos filmes e tal que ele fez. E o elenco principal, que é a Kate Parker, Courtney Bell, o Morgan Peter Brown, o Dave Levine e o Justin Gordon, eles trabalharam com o Mike até 2019. Tem gente que fez 3 filmes com ele, depois tem gente que só trabalhou em um, mas enfim, não participaram de mais nada depois de 2019. Se eu não me engano, a Courtney Bell tá no Dr. Sono. Não sei se é ela ou se é a Kate Parker, acho que é a Kate Parker, não lembro agora. Uma dessas duas tá no Dr. Sono, mas depois desse filme não tem mais ninguém de Absentia trabalhando com o Mike Flanagan. Eu achei meio curioso, não sei. Porque, né, ele não parou de fazer filme, né? Que se você for ver a filmografia dele, o cara tem filme seguido um do outro, né? E tem um ano aí, acho que 2016, ele lançou 3 filmes de uma vez. Fez série, enfim, né? E aí tem o Doug Jones também, que tá no elenco, que ele é uma das pessoas mais conhecidas aí do elenco, né? Porque ele, na época que lançou esse filme, ele já era conhecido, né? Pra quem não lembra, pra quem não sabe de nome, ele é o cara aí por trás de várias criaturas fantásticas de filmes de terror. Trabalhou com o Del Toro, fez personagem no Star Trek. Se eu não me engano, algum MIB também. O cara tá em tudo, só que ele tá sem maquiado, né? Então a gente não vê a cara dele. Então nesse filme eu não reconheci, obviamente, eu não lembrava dele. Tipo, sabia quem era esse cara e tudo mais. Aí quando eu fui olhar o elenco, que eu falei, pera lá, Doug Jones. E falando um pouco, né, de como tudo começou, esse é o primeiro longa dele. Ele meio que teve a ideia baseada num livro infantil chamado Billy Goat's Gruff, porque se tratava de túnel também, né? É um livro infantil que fala sobre 3 bodes que encontram um troll debaixo de uma ponte. Se não me engano, quem deu esse insight até da historinha dos bodes foi o irmão dele, que faz um papel também no filme, que é o filho do Doug Jones. Isso. E assim, além do livrinho, ele tinha ali perto da casa dele um túnel esquisitão que, né, era muito promissor pra fazer alguma coisa, né? Aí ele foi ligando os pontos, viu que tinha coisa boa pra sair dali. E ele também aproveitou nessas situações, por exemplo, a namorada dele estava grávida na época, que é uma das atrizes ali do filme, né, a Trisha, que também está grávida no filme, e isso acabou dando um up a mais no roteiro, né, o fato dela estar grávida. Eu não sei se essa ideia teria surgido se ela não tivesse grávida, né? Pelo menos essa parte do roteiro. Ah, sim. Pelo que eu vi em alguma entrevista, eles descobriram a gravidez pouco antes de começar o roteiro de fato, e daí eles inseriram que ela estava grávida no roteiro, e daí eu acho que tá até naquele documentário que você me mandou, de que eles tentaram casar a produção para um momento em que ela estivesse visivelmente grávida, mas que ainda não estivesse tão delimitada fisicamente para que atrapalhasse ou fosse exaustivo demais para ela fazer o filme, né?
E o elenco também desse filme, ele é bem reduzido, digamos assim, mas ele é todo feito por amigos do Mike, né? Então, assim, alguém conhecia alguém, né, e tudo mais, acabou rolando. E eles eram também atores, atrizes que estavam buscando crescer em Hollywood, né, crescer como atores. A maioria deles já foi o primeiro longa deles, tipo, já tinha atuado em alguns curtas, se eu não me engano, um cara que aparece minimamente já tinha trabalhado no curta anterior do Flanagan, que é aquele Óculos, que gerou o filme posterior dele, né? Tipo, meio que a primeira grande oportunidade de muitos ali. É, bem isso. E também, outra curiosidade é que o dinheiro para fazerem o filme foi todo arrecadado por um site de crowdfunding. Então eles queriam lá gastar, eles achavam, né, que com $15 mil eles iam conseguir fazer o filme, né? Só que aí acabou que eles conseguiram 8 mil a mais do que o previsto. Aí eles conseguiram inserir algumas coisas que aparentemente eles não tinham pensado em colocar, porque o filme tem efeitos especiais, eles conseguiram contratar um maquiador profissional, inclusive o Doug Jones foi contratado porque eles conseguiram um dinheirinho a mais. Ele já tinha uma carreira grande aí, então ele deve ter sido um pouco mais caro ali nessa brincadeira. O cara trabalhando em inúmeros filmes do Del Toro, aí você me aparece com umas maquiagens fuleira, é meio problemático, talvez. Mas o que eu achei legal disso, de ser crowdfunder, porque se eu não me engano, o próprio diretor, ele tem essa noção de que foi uma raridade, que eles pegaram um tempo muito bom, que depois disso começou a ter essa super... não é lotação, mas de muita gente mesmo tentando arrecadar dinheiro para filme através de crowdfunding. E daí já não dava o mesmo retorno, porque era em excesso. Não. E até hoje em dia, às vezes eu vejo alguém falando, alguém do meio da nossa bolha, né, de cinema, de terror, tentando arrecadar e dificilmente eles conseguem. É meio triste, mas é a realidade aí. Então, você não tinha visto ainda esse filme? Não tinha. Conhecia só de nome por aquele esquema que eu falei de estarem falando da filmografia do Flanagan e citarem ele. Uhum. Mas era só isso. Não sabia muita coisa dele mesmo. E eu achei ele bem triste, pra falar a verdade. Não sabia o que esperar, pra falar a verdade. E eu gostei muito dele focar nessa coisa do lado humano e tudo mais. Imagino até pela limitação orçamentária deles, né? A parte da mitologia me afasta um pouco, porque eu acredito que a gente vai discutir isso mais pra frente, que muitas dúvidas ficaram. Mas, assim, focando nos personagens naquela história principal, eu gostei bastante. E eu acho que é isso. Não sei se eu consigo falar muita coisa sem spoiler. Eu também gosto desse filme. Eu já tinha visto ele há muito tempo, lá em 2014, eu acho, assisti ele. E eu tava ali meio que começando a ver filme mais independente, então eu meio que estranhei um pouco por ele ter aquela ausência de luz, a câmera um pouco tremida, por conta aí de falta mesmo de orçamento, tudo mais, aquela coisa que a gente vê em filmes de terror independente, que eu não tava tão acostumada a ver. Então isso me causou um pouco de estranheza, mas mesmo assim, mesmo eu estando acostumada a ver filme blockbuster de terror, eu gostei muito, assim, do resultado final. Uhum. Não achei que a falta de orçamento, né, a precariedade em certas coisas afetou, né, porque eles conseguiram aproveitar tudo que eles tinham, eles deram o máximo ali. Pelo documentário ali que a gente assistiu, deu pra ver que o filme, ele tem não sei, deu muito certo tudo ali, né? Óbvio, tiveram imprevistos ali, né, e tal. Inclusive a cena da delegacia lá, que eles tiveram que improvisar porque o diretor de fotografia, ele passou mal e acabou que o Mike teve que assumir. Eu gosto da história da parte triste, né, do filme, do fato dele brincar com pessoas desaparecidas, né, e o que isso pode ocasionar na vida de alguém, ou que você, né, imagina se alguém que você conhece, que você ama, desaparece, o que você pensa que aconteceu, né, 1000 possibilidades. É legal isso, então eu gosto bastante. As coisas, assim, do baixo orçamento dele que não necessariamente me incomodaram, mas que me chamaram mais atenção, foram algumas de efeito especial, mas nada que me incomodasse de fato, é só algo que eu notei, né? E até por ser 2011, tinha um filme
na época, com mais orçamento, que não souberam trabalhar isso também. Então, não condeno o filme por isso. E tem alguns núcleos ali que a atuação eu achei meio precoce. Mas por não ser o núcleo principal, não me incomodou tanto. Tipo, como só aparecia de vez em quando e tal, eu só relevava também com essa ideia bem fixa de um filme independente, com baixo orçamento e tudo mais, aí relevei tudo. E eu acho que esse filme, eu tava pensando aqui, eu não sei se você assistiu algum filme do Mike Flanagan depois, ou pra comparar, alguma coisa assim, ou você só viu esse? Não, eu já tinha assisti Óculos, mas faz muito tempo, não consigo lembrar. Mas parecia, pelo que eu me lembro, é muito melhor nessa questão técnica, digamos. Nossa, eu vendo aqui, acho que eu só não vi aquele Before I Wake, os de terror, falando dos de terror, né? E não vi o curta Óculos, mas de resto, todos os outros trabalhos de terror dele eu assisti. Então eu achei assim que o Absentia, ele se distancia bastante do resto, assim, porque eu não consigo mais ver o Mike Flanagan do Absentia nesses trabalhos novos, sabe? E o Óculos é o meio termo, eu ainda vejo um pouco. Faz tempo também que eu vi, eu até deveria se reassistir, né, deveria ter reassistido pra formar um pouco melhor essa opinião, mas eu acho que o Óculos, ele ainda tá mais próximo, porque ele ainda trabalha com aquele terror silencioso do Absentia, sabe, ele não apela pra jumpscare, embora também o Residência Hill, ele tenha jumpscare, mas é um jumpscare também que não tem um barulhão, assim, aquela coisa toda, sabe? Uhum. A sensação que eu tenho, mas eu não vi tanta coisa. Realmente, eu acho que eu só assisti Óculos e aquela adaptação do O Jogo Perigoso, é isso? Aham. Eu só assisti esses dois. O que eu noto, mais pelo que me falam do que eu assisti de fato, é que é muito focado em drama familiar mesmo, né? Tipo, é mais uma constante temática do que de execução, digamos. Sim, sim. Pode ser que sim, mas é que ele também tem muita adaptação, né? Então eu não sei dizer também. O Rush eu não sei se é adaptação de alguma coisa, mas eu não lembro se ele envolve drama familiar. Eu sei que é um home invasion. Eu acho que não. Não, né? Se não me engano, é só a mina também, solo, na casa. Não tenho certeza. Então talvez, isso. Então talvez a essência dele, anterior, né, do começo, seja mais esse do drama familiar, porque o Óculos também envolve isso. Irmãos e tal. Irmãos também, né? Porque nesse também focado nas irmãs. Exatamente. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então, né, eu já tinha comentado, eu gosto da temática de pessoas desaparecidas, porque você começa aí a teorizar, né, por que a pessoa desapareceu, o que aconteceu com ela. A gente que acompanha casos de pessoas que desapareceram, eu que gosto bastante de casos não resolvidos, né, e daí você abre 1000 possibilidades. Esse filme tem isso, né, tanto é que tem uma hora que as irmãs começam a conversar sobre isso, né, e a Kelly até pergunta pra Trisha: o que você acha que aconteceu com ele? Aí ela começa a falar um monte de coisa, tipo, amnésia, e aí ele começou outra vida, ele é um agente secreto, e às vezes ele vem me visitar pra ver se eu tô bem, alienígenas, enfim, abdução, várias coisas, né, ela fala. E eu acho que deve ser muito isso que acontece com as pessoas que perdem entes queridos, né, de alguma forma, assim, porque é uma pessoa que desapareceu, sabe? Como que uma pessoa simplesmente some, né? Por um lado a gente pensa assim, mas por outro lado a gente sabe que, como é que eu posso dizer? Tem gente que às vezes morre do lado de outra pessoa e a pessoa não percebe, sabe? Então, tipo, sim. As pessoas também, ao mesmo tempo que deveriam se serem notadas na rua, elas não são, né? Tipo, então, sei lá. Eu fiquei pensando, até tava falando com meu namorado ontem, que eu acho que é um dos piores acontecimentos, assim, que pode ter com uma pessoa próxima de você. Porque você fica, querendo ou não, eu acho que você fica com uma possível expectativa, por mínima que seja, de que vá voltar, sabe? E essa expectativa, por mínima que seja, eu acho que ela é forte o suficiente pra você, às vezes, ficar imobilizado de não seguir em frente. Porque, beleza, se você perde alguém, se uma pessoa próxima a você, ela morre, você ao menos teve um encerramento pra aquilo, né? Tipo, você sabe que, tirando casos sobrenaturais e pouco prováveis, ela não vai voltar. E por mais que você passe pelos processos de luto, por mais que pra algumas pessoas ele demore um pouco mais pra passar, ou pra aprender a lidar, né? Você consegue seguir, né?
Agora, desaparecimento é complicado e também você fica... Eu imagino que você deve entrar num loop muito de repente, culpa por não ter pego nenhum sinal, ou então de não ter feito mais, de não ter investigado alguma coisa que te passou em branco, ou então de raiva mesmo de, caralho, não é possível, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, como ninguém sabe de nada? Então é muito aterrador tudo isso. Isso entra, né, tipo, a gente até já falou sobre isso, né, de casos de pessoas desaparecidas que realmente até hoje ninguém consegue explicar o que aconteceu e tem testemunha, e só que daí as coisas não batem, né? Uhum. Que é o caso lá daquele rapaz que uma vez eu te passei que sumiu dentro do bar, né? Lembra dessa história? Lembro. Do cara que sumiu no bar. Aí depois eu descobri uma outra história por causa dessa, de um cara que sumiu dentro do supermercado e encontraram o corpo dele 10 anos depois. Uhum. Então, assim, dentro do supermercado o corpo tava, inclusive. Ele caiu num buraco lá, não sei do que lá, e ficou lá, e ninguém escutava, porque tinha um monte de máquina trabalhando. Uhum. E só descobriram o cara porque reformaram o mercado, sabe? Cara, pode realmente, literalmente, ter acontecido qualquer coisa com a pessoa. Uhum. Então, é muito doido. Ou das coisas mais simples possíveis que a gente nem cogita por ser simples demais, ou coisas muito grandiosas que tá fora do nosso alcance. Sim. Exatamente. E quando você falou do luto, eu acho até que o luto dela, acho que parece que só começou depois daquele pedaço de papel que ela recebe na casa dela, né, a declaração da morte dele, né, como fala isso? Atestado de óbito. Isso. O atestado de óbito. Que é só um pedaço de papel, né, não mudou nada ali, tipo, o que estava acontecendo, mas parece que aquilo ali é a comprovação, né? Agora que eu declarei que ele tá morto, eu posso continuar. Só que ao mesmo tempo ela já estava aos poucos continuando a vida, porque ela estava esperando um filho de um outro homem e estava ali num relacionamento bem discreto, eu diria, né? Porque demorou um pouco ali pra gente entender o que estava acontecendo. Não tipo, demorou, mas assim, eles não estavam forçando nada, sabe? Uhum. Então, você notava que o cara tinha uma certa preocupação com ela, né? Numa hora ele até fala assim, você pode ir morar comigo, você e a criança podem ir morar comigo. Aí a irmã dela olha assim, Uhum. Então deve ser ali que tá acontecendo alguma coisa. Então assim, ela não tá tão parada também, né? Ao mesmo tempo que ela não consegue sair da casa, e ela também não consegue parar de colocar os folhetos nos postes, né? Os folhetos com a cara dele, né? De desaparecido. Ela também, ao mesmo tempo, o bebê ali pode representar ali que ela começou, né, tá começando algo novo. Eu fiquei pensando também, porque assim, meio que todas as coisas bizarras começam a acontecer justamente quando vem esse atestado de óbito, né? E aí eu fiquei pensando que às vezes ela já estava tão acostumada nessa rotina de procurar por ele, né, de fazer tudo com base na possibilidade de encontrar ele ou através do desaparecimento dele, que eu acho que chega uma hora que fica realmente automático, que você nem tá sentindo mais muita coisa, mas quando vem aquele atestado, eu acho que os sentimentos vêm tudo de uma vez, assim, de caralho, é o fim, de caralho, será que ele morreu mesmo? E se ele aparecer? Todas as dúvidas voltam porque é um momento realmente de reflexão em tudo que você tá fazendo, que você deixa você sai do automático e vai para decisões conscientes, né? E aí, quando dá ruim. E foi assim, uma escolha dela declarar ele morto, então ao mesmo tempo parece que ela tá matando ele, né? Eu acho que era meio que uma necessidade até financeira. Sim. E uma necessidade de comprovação, assim, de que, às vezes, assim, de ter uma... De que o mundo aceite que você siga em frente, sabe? Se a legislação tá te dando um resguardo que você pode, depois de 7 anos, declarar uma pessoa desaparecida como morta, eu acho que isso te ajuda, assim, realmente, não sei se tem mais muito pra onde ir. Sim, é bem isso. E quando a gente falou, né, de as coisas começaram a dar merda quando ela... Começou a ficar estranho quando ela recebe, né, recebe o certificado, o atestado de óbito.
a gente sabe que antes ela tá ali sofrendo com alucinações com ele, né? Como se, por exemplo, quando eu assisti esse filme, no começo dele eu achei assim que ia ser um filme sobre uma mulher que tá tá sendo assombrada pelo marido, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa mais genérica, assim, o marido que morreu, ou que, né, ia continuar o mistério do desaparecimento dele e tal, mas aí a gente ia ficar na dúvida, será que morreu ou não, né, e tudo mais. Ia meio que focar só nisso, sabe? Então, eu gostei que ele dá essa reviravolta, né? Ela tem ali as alucinações, que a gente entende que ela é um conflito dela ali, né, com ele, em tentar seguir em frente e ele meio que não deixar, né? Ela fala com o psicólogo sobre ele estar bravo que ela tá assinando um documento pra finalmente conseguir seguir em frente e tudo mais, né? Então, isso é interessante, só que a gente descobre que não é mais isso, né? O cara volta, né? Misteriosamente ele volta. E isso foi um choque pra mim, porque eu não tava esperando. Porque a ideia, né, do filme é ela ter as alucinações, então quando ela sai de casa e vê ele na rua, você pensa, é outra alucinação, e faz todo sentido ela ter aquela alucinação naquele momento que ela tá saindo com outro cara, né? Então a culpa ali também... Eu achava que no máximo que ia acontecer é ele ficar de repente mais agressivo ou coisa parecida, não que ele fosse voltar. Mas antes da gente entender um pouco nesse retorno dele, eu fiquei um pouco, não incomodada, mas é que o que me deu a entender é que ela começou a ter as alucinações, né, os terrores noturnos, a partir do momento em que ela inicia o processo, né, do óbito, não necessariamente que o papel chega, mas quando ela já tá buscando informações e tal, toda aquela burocracia toda. Eu fico um pouco incomodada, mas eu acho que é por parte da mitologia, porque eu acho que seria mais interessante se desde o desaparecimento dele ela tivesse essas alucinações. Então, eu não sei se eu entendi que foi naquele momento. Eu não sei se dá a entender muito isso. Eu acho que dá por causa do psicólogo, porque parece que ela vem trazer um problema novo. Entendi. Tipo, não parece que era algo que eles já estavam trabalhando no terror noturno dela. Tipo, parece que é a primeira vez que ela fala sobre isso. Realmente. Parece que é uma coisa recente também essa ideia de tomar essa atitude, né? Como ela falou com a irmã, e nos primeiros anos ela tava com a esperança que ele voltasse e tal. Então eu acho que nem é uma coisa que ela tava imaginando que ela fosse fazer um dia. Nem na mente dela vinha essa culpa, né, vou ter que, né, declarar ele como morto, vou ter que fazer tudo esse rolê e tal. Essa alucinação representa bem a culpa que ela tá sentindo. Entendi. Não, é porque assim, como a gente tem meio que a comprovação de que coisas estavam acontecendo, né, porque ele aparece, querendo ou não, daí o que eu fiquei na dúvida se todas essas alucinações eram só realmente coisa da cabeça dele, ou se, que é o lado que eu tendo mais, se fosse realmente uma tentativa dele de retorno, entendeu? E daí, se for essa tentativa dele de retorno, por que só agora? Tipo, beleza, só por causa do bagulho do óbito, mas caralho, tu espera a tua esposa te declarar como morto pra tu tentar aparecer? Aí isso me incomoda um pouco. Então, eu acho que não foi uma coisa que ele controlou de aparecer do nada. Ele deveria estar tentando sair de lá, mas eu acho que não ia ser... Ele não ia estar naquele plano e nesse plano ao mesmo tempo, daquele jeito ali. Que a gente não vê essa dinâmica no filme, a gente só vê aquele bicho conseguir sair do túnel em si. Então eu acho que aquilo era uma alucinação dela, assim, porque ele também tava diferente, ele tava mais... tinha olheiras, né? Ele tava fazendo coisas ruins com ela. Então eu acho que aquela alucinação representava ele bravo com ela. Entendi. Coisa da cabeça dela. Então o que eu acho que aconteceu foi quando a irmã começa a entrar naquele túnel e começa a interagir ali com o que tá acontecendo dela. Dela pega os relógios antigos e, tipo, devolve lá e tal. Tipo, eu acho que isso meio que ativou ali alguma coisa ali dentro. E pelo que eu entendi, ela fez uma troca, né? Até alguém fala isso, né? Então eu acho que ela fez essa troca sem querer, né? E
meio que trouxe o cara de volta, temporariamente. Eu só não entendi por que pegou de novo ele. Ou se ele achou uma brecha pra conseguir fugir. Uhum. O que me confunde um pouco nesse filme é por que o bicho pegou ele de novo, sabe? Então, que eu falei lá do começo, que é a parte mitológica que me afasta mais do filme, porque eu tento criar alguma coisinha fechadinha, casadinha, e não rola, que nem tem toda essa questão de simbologias, de associações com a história dos bode lá, né? Qual que era a moral dessa história? Que era que se o troll ele não fosse tão ganancioso, ele conseguiria pegar as 3 pessoas. As 3 pessoas não, os 3 bodinhos, né? E daí, nesse filme, a gente tem, querendo ou não, o troll, assim, a semelhança, né, do troll, aquela entidade do túnel, pegando 3 pessoas, de fato. Sim. E daí, eu não sei se foi, tipo, meio que uma releitura de o que aconteceria se o bicho pegasse todo mundo. Tipo, eu não consegui fazer a conexão da historinha com o filme, sabe? Direito. E aí me incomoda um pouco. Não, pois é. Essa parte meio que me perde também. Mas, e também, outra coisa que me deixa um pouco confusa é por que aquele cara, né, o que estava desaparecido há muito tempo, que é interpretado pelo Doug Jones, ele acaba conseguindo sair. Eu não sei, ele meio que volta e depois aparece morto. Também eu fiquei um pouco confusa com isso, porque assim, a gente descobre que ele tá desaparecido há muito tempo, e o filho dele já entendeu o que tava acontecendo ali no túnel. Ele entende que o pai sumiu nesse túnel mesmo, né, indo trabalhar, né, ele consegue captar isso, mas a gente também descobre que vários animais da vizinhança estão sumindo, e dá a entender que o garoto tá tentando uma troca com o bichão, né? Tá tentando pegar o animal, né, do cachorro ali, enfim, qualquer bicho dos vizinhos e tentar trocar pelo pai dele. E parece que em algum momento aquilo dá certo, porque o cara sai, mas ele meio que some depois de novo e aparece morto. Então isso ficou bem meio aleatório, assim, sabe? Não consegui também. Então, todas essas coisas de troca, pra mim, tipo, que nem o lance das pulseiras. Dos cachorros eu entendi, não que eu entendi, mas eu justifiquei um pouco mais, porque até quando encontram lá o marido da Trish, o Daniel, né, o nome dele, se não me engano, quando encontram, fazem exames deles, falam que viram um monte de resquícios de animal morto no estômago dele, né? Que me deu a entender que as pessoas do túnel estavam se alimentando desses animais e o garoto descobriu e estava tentando só manter o pai dele vivo. Mas realmente não consigo entender o porquê realmente do cara aparecer só pra menina, depois aparecer e morrer. O da menina, pra falar a verdade, eu tava justificando como se ela já fosse uma pessoa que tivesse meio perdida, porque o que eu entendi, mais ou menos, é que eram umas pessoas que estavam em processo de depressão ou coisa parecida, que estavam sendo pegas por esse monstro, né? Que estavam indo pro túnel. Mais pelo Daniel do que necessariamente pelo outro cara, que a gente não tem muito contexto dele. Daí eu achei que a menina tava conseguindo ver, porque ela já tava meio mais pra lá do que pra cá. Só que aí depois ele aparecer morto também, tipo, tudo isso... É isso que eu falo, eu não consigo casar e arranjar uma história fechadinha pra tudo, porque uma coisa invalida a outra, praticamente. É um problema. Mas daí o que dá também pra gente tentar explorar mais é uma camada que também pode não ir pro sobrenatural, né? Que a Trisha fala, inclusive, com a irmã dela, com a Kelly, né? Porque a Kelly tá tentando juntar todas as peças ali do quebra-cabeça, porque ela consegue... Ela achou um padrão ali, que o túnel, ele antes não era um túnel, era outra coisa, e as pessoas estavam sumindo já fazia muito tempo, e tudo mais. E a irmã dela fala assim, não, mas você tá criando o padrão, você tá vendo coisa pra tentar justificar o que tá acontecendo e tudo mais. E realmente, eu acho que isso é o que a gente falou no começo, né? O sobrenatural, ele pode... ser uma maneira da gente interpretar algo que é difícil da gente aceitar. Meu marido desapareceu. Não, ele às vezes fugiu, só. Não sei, sabe? Enfim, então, esse filme faz isso em determinados momentos, porque tem uma hora que os policiais estão conversando, começam a criar teoria, né, de por que as mulheres desapareceram. E eles falam, a Trisha foi acampar e não voltou mais, a Kelly
acabou viajando de novo, porque ela vivia fazendo isso, ou se perdeu de novo pras drogas e foi embora. Sei lá, não sei, sabe? Eles começam a ir pra esse lado. E a própria Trisha, ela fala uma hora também. As duas começam a brigar uma hora e a Kelly joga na cara dela. Então, se não foi verdade o que aconteceu comigo, se eu realmente estava drogada na hora que ele sumiu, o que impede dele ter visto você beijando o detetive e fugido de novo, sabe? Então, assim, elas voltam pra realidade um pouco, né? Pras histórias mais plausíveis. Então, isso também é legal, que a gente consegue também analisar por um contexto mais pé no chão, digamos assim, né? Sim, sim. Eu gosto dessas, como é que eu vou dizer, metáfora, mas pra mim o filme, não que o filme bateu, mas eu fui muito mais pro lado do sobrenatural mesmo. Eu acho que o filme deu abertura pra isso, pra gente tentar justificar o que aconteceu através de realmente da entidade do túnel. Mas realmente eu acho que essa é uma parte que eles fazem bem. Casar esse mix de realidade e de sobrenatural, dessas metáforas de um, sei lá, de um bicho papão quando você tá passando por dificuldades psicológicas, emocionais e tudo mais. Então, eu acho que essa é a parte que eu mais gosto do filme. Perceber que eu consigo justificar tanto de um lado quanto do outro, sabe? Por mais que a mitologia ela não me convença 100%, que eu acho que poderia ser melhor trabalhada. Sim. E falando assim da mitologia, eu gostei que, obviamente por conta do orçamento baixo, eles não mostraram muito como era o bicho, né? Tem um pôster, que eu não sei se é um pôster oficial, que mostra, que parece tipo uma aranha, parece mais aquele bicho do Alien, sabe? Que pula na sua cara. Então tem um pôster que mostra um pouco assim melhor, mas só sombras também, você tem uma noção só do que é. Então eu gostei disso também, porque o filme brinca muito com o escuro, não sei se propositalmente, mas né, de novo por conta da falta de orçamento, mas querendo ou não é um ponto positivo. Então ele vai brincar com o desconhecido, ele vai pegar um túnel que, tipo, querendo ou não, se você nunca entrou num túnel, você não sabe o que tem do outro lado, né? Então isso também é uma maneira de você brincar com algo que você não conhece. Aquela hora que a Trisha é pega, né? Ela olha pro nada, assim, né? Ela olha pro lugar escuro e você fica pensando, caralho, o que vai aparecer aí, né? Você fica tenso, assim, sabe? Então, isso é muito legal nesse filme. A falta de luz foi muito bem usada. No documentário, inclusive, eles falam, né, que o túnel, eles não usaram nenhum tipo de luz pra ajudar ali na filmagem dentro do túnel. Eles só usaram o que tinha ali mesmo, né? Independente do horário que eles filmassem, eles iam usar só o que tinha mesmo, estava disponível ali no túnel mesmo. Então eu achei isso muito legal também. Uma das entrevistas que eu li era um portal meio que focado em coisa meio Lovecraftiana, e era uma entrevista com o diretor, e eles estavam falando sobre a influência do Lovecraft, pra falar a verdade, nesse filme especificamente. E daí ele fala que se interessa muito por isso do medo desconhecido, da coisa não muito explicitamente revelada, né? Mas às vezes quando a gente pensa em Lovecraft, vem aquela porra de tentáculo, né? E daí eu imagino que a criatura, essas coisas de um monte de coisa meio aranha, sei lá, tenha vindo daí. Eu não lembro se era exatamente isso que eu ia falar, mas foi isso que eu lembrei de falar agora. Ele tem uma cena ali que... Tem duas cenas que focam numa aranha que tá tecendo uma teia dentro do túnel, né? E depois a aranha some. Eu não sei se aquilo é uma representação. Não sei se aquilo é uma representação também, tipo... Se a aranha sumiu, por que ela sumiu, por que ela tava aparecendo e depois não tava mais. Enfim, mas apareceu uma aranha lá tecendo uma teia. Não reparei, que coisa. E é legal também que esses filmes que usam, né, locação verdadeira, né? Deve ser muito doido quem mora ali perto e é fã de terror, conhece o Mark Flanagan, sei lá. Eu não sei se esse lugar virou ponto turístico a ponto, né, de ficarem indo pessoas lá, não sei. Mas, cara, se eu um dia for pra Los Angeles, eu vou querer ir ali com certeza. Um lugar total aleatório, assim, mas eu vou querer ir lá. Ficar fazendo vídeo correndo de um lado pro outro dentro do túnel. Tipo, olha, eu tô dentro do túnel. Então eu adoro filme que usa um lugar verdadeiro, né, um cenário. Não, eu ficaria muito bolada, honestamente bolada, se o cara tirou a porra da ideia, basicamente, de um túnel perto da casa dele e não usasse esse mesmo túnel. Não, com certeza, né? Nesse filme não faria nem sentido, né? Mas às vezes melhorar o túnel, né? Porque o túnel não é tudo aquilo, daí vamos pôr um chroma key pra deixar ele melhorado, maior, sei lá.
Mas eu acho que túnel, de maneira geral, sempre dá um cagaço. Seja Sim. pela escuridão, assim, porque às vezes, dependendo da extensão do túnel, tipo, tu tá num dia ensolarado pra caralho e de repente, puf, parece que entrou num vácuo. Que tá tudo escuro. Dá um cagaço. E se for pelo meio mais real, assim, querendo ou não, tá cruzando um monte de terra, um monte de pedra que pode simplesmente desabar na tua cabeça. Então é assustador também. Exato, qualquer coisa dentro de um túnel pode ser assustadora. Você pode encontrar um estuprador dentro do túnel, tá? Sim. Então, assim, túneis não recomendo você entrar num túnel. Uma outra coisa que também é um sinal de que tava acontecendo ali uma troca é no finalzinho, né? Que ela resolve, a Kelly tá desesperada, né? Porque a irmã também sumiu e só sobrou ela. E ela quer fazer uma troca ali, ela dá a entender que ela quer ficar no lugar da irmã. Parece que a Kelly meio que não tem nada, assim, né? Tá meio, sei lá, não tem pra onde ir, assim, né? Não tem, meio que perdeu o chão ali. Acho que a irmã era tudo que ela tinha, né? Não tem um contexto muito grande de família ali, né? Não lembro muito de falarem da mãe delas, do pai delas, não lembro. Acho que só tem uma cena só. Eu não lembro, Então, eu não foquei muito no contexto delas antes, assim, tipo, eu entendi que a Kelly tinha problema com drogas, já até vou falar sobre isso. A Trisha tinha um casamento, era dois opostos, né? A irmã que casou, né, tudo mais, e a outra que foi viajar, foi fazer outras coisas, né? E a Kelly, ela resolve trocar. Eu entendi que ela tentou trocar de lugar com a irmã no final. Só que daí acontece uma coisa muito mais horrível, né? O bebê é trocado, né? Tipo, o bebê que sai e ela que fica. Só que o bebê não tinha nascido ainda, né? Dá a entender que o cara o bicho tirou a criança de dentro da barriga da menina e deixou lá caído morto, né? Eu não tinha reparado nisso, não. Ele não foca muito, mas dá a entender, sim, que é um feto abortado. Eu só tinha entendido que, tipo, tinha alguma coisa morta, alguma coisa parecida. Não me liguei que pudesse ser o bebê, mas faria sentido, eu acho, dentro de um contexto. Tá embaçado, mas parece que tem um cordão umbilical, né? Então eu achei que fosse o bebê, porque faz sentido, né? Se ela quer fazer uma troca, é 1 por 1, né? E ela tava grávida, então não teria, ele estaria trocando 2 pessoas. Então, assim, isso eu achei muito doido, que realmente eu acho que ninguém estava esperando por isso. Ninguém estava esperando por esse detalhe, né? Então eu achei muito legal essa sacada nesse final, né? Só que o problema nisso aí é que depois dessa parte aparece lá o delegado encontrando, né, os documentos que a Kelly deixou separado, com todas as provas das pessoas que desapareceram, e não tem nada falando sobre esse bebê que tava lá, né? Esse, inclusive, é uma das coisas que eu acho que pessoas deveriam evitar em filmes meio sobrenaturais. Você colocar a porra da investigação policial no meio. Vai ter uma hora que vai quebrar alguma coisa de tipo, e daí? E os caras estavam investigando e eles não encontraram, eles não foram no túnel e não viram nada de estranho. Eles quiseram envolver a polícia, né, por motivos de pessoas desaparecidas, né, era uma coisa que tem que ter. Eu não sei até que ponto envolver o detetive com a garota foi algo muito inteligente, porque daí ia, querendo ou não, aparecer mais ele, né, e tal. Eu achei necessário ter, né, a polícia. Só que bem como você falou, são muitas coisas para serem investigadas e como eles mesmos falaram, eles não tinham muito dinheiro para focar na parte policial, né? Porque eles tinham pouco orçamento pra delegacia, eles tinham que filmar tudo num dia lá, né? No cenário lá, enfim. Eu acho que foi mais falta de orçamento mesmo. Eu consigo justificar muitas coisas nesse filme por falta de orçamento. Sim. Não, nesse caso, nesse filme, eu não acho que a parte da investigação policial foi inútil, até pela, sei lá, proposta dele mesmo. É mais que eu sinto que quando colocam, você tem que ter muito cuidado com o que você vai deixar aberto e o que não, sabe? Porque se você quer trazer esse lapso de realidade, de lógica, né, de investigação real, você tem que ter um certo compromisso no que você vai fazer, né? Então, é muito fácil pra mim de pecar quando você envolve isso. E outra coisa sobre a polícia, que no documentário eles falam que o policial, que não é o Mallory, o outro, também é dependente químico. Já tá limpo há muito tempo, enfim. E conseguiu se identificar na Kelly, né, que é uma pessoa que também tá na luta ali, né, contra as drogas. E isso não ficou muito claro pra mim, eu não consegui, tipo,
entender isso nele, sabe? Que ele é um cara que também já se envolveu com... Eu também não. Só consegui entender isso por conta do ator falando isso no documentário, né? E esse negócio das drogas da Kelly, eu achei que não foi algo pra gente se confundir no filme, tipo, ela tá drogada e tudo que aconteceu é mentira. Sim. Eu acho que foi mais uma ferramenta pra investigação da polícia mesmo, não ir tanto a fundo, assim, sabe? Tipo, eles descredibilizaram ela na hora ali por conta do histórico dela. Sim. E, inclusive, essa recaída dela pra mim ficou meio confusa, porque, assim, eu achei que na primeira vez que ela usou na casa da irmã dela, tinha sido maconha. Tipo, aparece ela bebendo água e colocando colírio, parece muito coisa associada ao efeito da maconha, entendeu? Sim. Não sei se isso seria associado a outras drogas também, só que aí depois, quando a irmã dela pega e tal, e começam a falar de pupila dilatada, eu não sei se já foi um salto aí dela mesma de sair de maconha pra ir pra, sei lá, eu não lembro o que eles falaram, se era heroína, metanfetamina, não sei, mas... LSD, não era LSD? Não... Por causa das alucinações? Não sei. Não lembro também. Mas o negócio do olho lá, ela põe um colírio, né? É. Pode indicar que é pra vermelhidão, mas também pra pupila dilatada. Será que não? Acho que não. Eu não lembro se eu associei a alguma droga específica, mas eu acho que dá pra encaixar em outras também, o colírio. Então, eu acho que efeito de dilatamento da pupila você não consegue, porque o colírio normalmente é muito usado para usuário de maconha, porque a maconha ele tem essa coisa de ressecar mesmo, tanto é que você fica com muita sede e o olho fica vermelho por ressecamento mesmo. Então, o colírio ele ajuda. Agora, dilatamento de pupila, eu não sei se o colírio resolve isso, não. Não sei também. Oculistas aí que estão escutando, por favor. Ou especialistas em drogas, por favor. É mais provável que especialistas em drogas estejam ouvindo a gente, né? Também acho. Poucos oftalmologistas interessados em terror independente. Mas... Muito específico, né? Mas, eu não sei, pra mim, eu senti esse indício de tentar determinar o que ela tava usando, e de repente, assim, se fosse maconha que ela estivesse usando do período todo que ela estivesse na casa da irmã dela, eu não sei se ver um bichão e seu cunhado sendo levado por um monte de tentáculo seria uma alucinação comum de maconha, assim, tipo, as alucinações não são tão fortes. Não, de maconha acho que não, realmente. Aí, talvez, assim, pra mim seria mais um indício de que realmente estão descredibilizando ela à toa, de que a gente sabe que o que aconteceu não foi efeito de droga, sabe? Porque era só maconha. Sim. Mas é muito comum, né? Pessoas que, tipo... tem total preconceito com maconha, por exemplo, ou até mesmo que não conhece nenhum tipo de droga, tava drogada e acho que qualquer droga vê qualquer coisa, sabe? Tipo, já justifica, sabe? Automaticamente, você fuma maconha, você vê doente. É automático. Então, é muito, eu acho que é muito esses comentários que pessoas, assim, no geral fazem, né? Uhum. Sim, mas agora eu fiquei pensando, se eles deram esse possível contexto que a gente não pegou de que o cara... ele teve dependência química e tudo mais, já reconhecia sinais? Se fosse só maconha também dele, não sei, parece inviável. Uhum. Tipo, se ele tinha experiência com as coisas e acusar ela de estar alucinando só por causa de maconha, eu também não sei. Essa parte da droga toda do filme, assim, ficou meio nebulosa pra mim mesmo. Uhum. Eu acho que também incluíram drogas pra também justificar um pouco o afastamento dela da família. Porque, né, droga é um negócio muito forte pra romper laços. Sim. Então eu acho que também ajuda a construção do personagem e tudo mais. Sim. É mais questionamentos que eu levantei, mas sem necessariamente uma obrigatoriedade de resposta. Sim. Mas, sabe uma coisa, já que a gente falou mais ou menos aí do contexto desses personagens, uma coisa que eu achei muito, muito interessante é de como elas simplesmente não conseguem terminar assunto nenhum. Tipo, normalmente uma faz uma pergunta, daí a outra dá um jeito de se livrar. Aí, se a outra faz uma pergunta, a anterior já dá um jeito de, não, eu vou ali. Depois a gente fala disso. E coisa parecida. Então, isso foi como é que eu posso dizer? Me falando muito sobre a dinâmica delas mesmo. De que, por mais que elas, assim,
pareciam se gostar bastante, né? De ter esse laço familiar, afetivo e tudo mais, elas não estavam prontas, ou então ainda tinha muita coisa entalada que não dava pra falar agora, sabe? Então isso me ajudou a entender muito a construção das duas. Elas realmente tinham essa dificuldade, elas não se mostravam magoadas uma com a outra tão escancarado, né? Uhum. É mais isso mesmo, coisas que estão entaladas que elas não conseguem falar ali porque tem problemas muito maiores acontecendo naquele momento, né? Uhum. Tipo, não era a hora, sabe? Às vezes a irmã fala, eu fui embora porque isso, tipo, ia acusar ela de alguma coisa. Aí a outra ia falar, mas você foi embora e eu tava aqui na mão e meu marido sumiu. Então, assim, ia ficar uma briga que não ia pra lugar nenhum, porque já passou, né, já foi. Uhum. E elas estavam ali enfrentando um outro problema, né? Sim. Então, realmente, isso ficou muito bom. Eu gostei. Você falou da atuação, né? Você achou quem que não... Ah, o núcleo de policiais. Ah, tá. Ficou um negócio meio charlatão, né? Parecia muito de, tipo, eu vou pegar vários conceitos comuns, assim, preceitos comuns do que é um policial e vou tentar encarnar aqui. Ficou meio... quase satírico, não sei, meio estranho. Caricato? Caricato. Mas sobre as meninas principais, assim, zero defeitos. Eu não tenho nada pra falar do núcleo dela, das protagonistas. Realmente muito boas, as garotas. E outra coisa, que eu não sei se foi de baixo orçamento também, mas tem uma trilha muito marcante, né, no filme. Tem uma música em específico bem marcante no filme, que por mais que eu tenha gostado, eu não sei se eles pesaram a mão na frequência de colocar essa música, e teve uma hora que ela não tava mais me impactando mais emocionalmente falando, digamos. Era uma música específica que é uma constante no filme. Tá. Uma música que desenvolveram, acho, pro filme, tanto é que no documentário ela também aparece, aí eu já tava, essa música de novo. Tô cansada. Entendi. Porque toda hora, todo momento meio tenso do filme, era ela que aparecia. Aí eu senti que, Sim, em determinado momento, ela já tinha perdido completamente a força de tão frequente. Sim. Mas uma coisa boa desse filme é que não tem jumpscare, mesmo em momentos que poderiam ter, né? Uhum. Até coloquei ali de terror silencioso, que é uma coisa também que acontece no Óculos, que eu gosto muito, e tem uma trilha muito marcante também. É mais pesada, né? Também ela martela, assim, na sua cabeça, assim, mas é muito boa. Só que nesse filme, tem cenas que você se assusta, não necessariamente pular da cadeira, mas dá um friozinho, assim, porque, por exemplo... A hora que ela tá escolhendo a roupa, ajudando a irmã a escolher a roupa, e o cara tá dentro do armário. Sim. Sacadas muito boas, assim. Vou colocar alguém atrás da porta quando eu fechar, sem a menor pretensão de assustar, entendeu? Porque, tipo, ela tava conversando com a menina e fecha a porta. Eu não sei se era a menina ou se era alguém que ela tá conversando na porta e fecha. Aí o cara tá do lado, assim, e fala alguma coisa com ela, assim, sabe? Então, é muito despretensioso tudo, assim, e assusta, sabe? Uhum. E dá aquele cagadinho, né? Uhum. Então isso é muito bom nesse filme também. Sim. Inclusive aquela criação, assim, da gente desacreditar que ele tá ali, que leva pra gente pra fatídica cena que ele volta de verdade, e a gente não acredita que ele volta. E você realmente não sabe quando que ele vai aparecer, porque ele aparece do nada em situações aleatórias, que, tipo, não tem uma construção de tensão antes, não é, tipo, aquele filme que você sabe que vai acontecer alguma coisa naquela cena. Você não sabe exatamente quando que você vai levar o susto, mas você já conhece, você já sabe que vai te levar pra alguma coisa, pra algum sustinho. A única cena que eles fazem isso, mas só que não achei ruim, que eu já reclamei de construir tensão e não dar em nada em outros filmes e tal, mas, por exemplo, nesse filme acho que só a cena do banheiro, que fica mexendo a cortina e ela fica, tipo, olhando, assim, achando que tem alguma coisa, não tem nada. Eu acho que pelo que acontece depois, assim, porque realmente aconteceu alguma coisa depois, sabe? Exato, não foi, tipo, pra nada. Tava preparando pra acontecer mesmo, realmente. Eu acho que é mais esses fuleiros, assim, que é sem objetivo nenhum, só pra, meu Deus, fiquem assustados. Exatamente. Nesse caso, ao menos quando acontece, é com motivo, felizmente. Sim. It's normal. Well, fuck normal then, I guess. These, let's call them lucid dreams that you're having.
They started about the time you decided to declare him dead in absentia. And I mean, I know that we said we knew that would do something with me, Because but... it's big. Então, chegando aí nas conclusões finais, você recomendaria esse filme? Então, eu acho ele um filme interessante. Pra quem gosta de Mike Flanagan, eu acho que é sempre interessante a gente ver trabalhos prévios aí. E por mais que não tenha visto tanto da filmografia dele que nem a Isa ou outros, acredito que outros ouvintes nossos, eu sinto que pode ter algumas ou correlações temáticas ou então algumas... Você notar mesmo a evolução dele como diretor, como roteirista e tudo mais. E mesmo que isso não te interesse, eu acho ele um filme bem interessante. Eu acho que ele mescla bem ali o real e o sobrenatural. Eu acho que ele foca muito bem, assim, nas questões de ansiedades humanas, né, dos sofrimentos humanos, nessa condição específica que já é devastadora por si só, de desaparecimento. E eu gostei bastante dele. Acho que o que eu não gosto dele é mais... Não é nem questão de orçamento, mas talvez um refinamento, mas por ser, na época, um diretor de longa estreante, eu também não julgo tanto, assim, de umas coisas que pra mim precisava fechar melhor, como a gente discutiu aí da mitologia do bichão. Mas acho que é só isso que me afasta um pouco mais dele. Eu acho que esse filme, ele você já consegue ver o potencial, né, do diretor. Uhum. Como a gente geralmente fala, né, em filmes que, nossa, às vezes é trabalho de estreia, por exemplo, aquele garoto lá do Death of a Vlogger. Você vê que ele tem um puta potencial também, né? Então eu acho que esse tipo de filme que a gente visualiza ali que o cara, se tiver a oportunidade, vai ser foda, assim, vai conseguir trabalhar com terror. Uhum. E eu acho que esse filme, pra ele, tem um significado muito importante, não só por ser o primeiro, mas por tudo que ocasionou, acarretou pro futuro dele, por ele ter feito com amigos, né, com pessoas próximas. Uhum. Enfim, tudo deu certo ali, né, naquele período. Ele tava num período que tava dando tudo errado, ele tentando vender roteiro e não tava conseguindo. Daí ele teve essa ideia e desenvolveu e acabou dando certo. Uhum. Então ele tem um significado muito legal pra ele, muito importante, e é realmente um filme interessante de assistir pra ver o início da carreira dele, pra não descredibilizar tanto os diretores iniciantes, né? Então eu recomendo também esse filme, acho que vale a pena. E que, assim, por mais que esse filme ele não seja mais tão falado hoje em dia, pelo que eu vi, assim, de algumas entrevistas da época, ele deu bastante rebuliço em festival, e eu não acho que Mike Flanagan seria o que ele é hoje se não fosse sucesso de Absentia na época, sabe? Que aí, como a gente falou depois, eu não sei se foi logo seguido. Não, aí veio o Oculus, né? Eu acredito que ele tenha conseguido financiamento por causa disso. E daí depois, em 2016, ele já tava lançando 3 filmes no ano. Então, tipo... Exato. Assim, aquele ato entre o Oculus e o primeiro que ele lançou em 2016, que são 3 anos, né? Então teve ali um pequeno hiato pra conseguir trabalhar nesses 3 filmes que iam vir em 2016. E realmente, o homem não parou mais, né? Uhum. Tanto é que ele vai estrear uma nova série na Netflix também, né? Que daí já é um trabalho futuro dele, que é uma série chamada The Midnight Club. E essa série, ela conta a história de um grupo de adolescentes com doenças terminais que vivem em um hospital. E todas as noites à meia-noite, eles se reúnem para contar histórias sobrenaturais, e um dia eles fazem uma promessa de que o primeiro deles a sucumbir será o responsável por abrir a comunicação com o além. Nossa, vai dar super certo isso aí, essa ideia deles, hein? E isso acontece, e aí os eventos sobrenaturais que seguem são assustadores, uau. E pra quem gosta de Fred Krueger, a gente vai rever aí a Heather Langenkamp, que é a Nancy do Hora do Pesadelo. Vamos revê-la. Então, tem 2 perguntas, pela verdade. Ele não ia fazer uma série sobre aquele conto do Paul, A Queda da Casa Usher? Eu não sei, eu só achei esse próximo trabalho de filme, de série. Eu não sei se esse é o mais recente, que já tenha mais informação, né? Não sei. Uhum. Não, e outra coisa que eu tava no Letterboxd aqui na página dele, e aí apareceu, eu não sei se é um filme ou uma série, mas The Season of Passage,
que aparentemente é mais uma adaptação, e eu tô tentando abrir coisas no meu celular pra falar mais sobre, mas meu celular tá travando e eu não vou conseguir falar nada. Entendi. Tipo, ele simplesmente não abre. Eu procurei no Google e qualquer link que eu aperto não abre. Fica aí esses possíveis trabalhos do Mike Flanagan. Assim, eu não consegui achar um filme necessariamente de túnel que envolvesse um mundo paralelo, ou enfim, né, alguma coisa que mexesse com ficção científica necessariamente, mas eu lembrei de um filme que é um documentário australiano, que se chama O Túnel, que ele é de 2011, ele mescla found footage e o documentário, e ele fala aí sobre uns repórteres que vão investigar um túnel interditado pelo governo. Eles não sabem muito bem o porquê que isso aconteceu, né? Era um lugar turístico e depois foi interditado. Aí eles querem saber o que aconteceu. Uhum. E esse filme também me lembrou muito o segmento do VHS 94 do Ratman, né? Porque o filme envolve os moradores de rua também, que moram lá nesse túnel, enfim. Uhum. E no Ratman também tem isso. Então eu fiquei, caralho, qual foi, né, a inspiração pro Ratman, talvez? Eu vou indicar... Eu também não consegui achar cagado e cuspido, a mesma coisa, né? Cupido e escarrado. Cuspido e escarrado. Eu não sei qual é o bagulho certo. Mas ele vai envolver algumas temáticas bem similares, algumas partes do desenvolvimento, mas eu não quero falar o quê, porque eu sinto que vai estragar o filme, caso alguém aí se interesse em assistir. O nome dele é We Are The Missing, e assim como a Isa falou, ele também, do filme dela, ele também é um documentário, só que nesse caso canadense e lançado em 2020 com direção do Andrew J.D. Robinson. E ele foca em uma família e em um acontecimento específico que desenvolve a investigação do filme. Que em uma manhã qualquer lá, quando a Riley ela deveria estar assistindo às suas aulas, a mãe dela em casa ouve o celular dela tocando e descobre que a filha deixou o celular para trás. E daí ela atende, o que a gente descobre ser a terceira tentativa da melhor amiga da Riley, a Mackenzie, de falar com alguém. E depois que a mãe da Riley pergunta se elas estão juntas, ela percebe que a Mackenzie ela ia perguntar a mesma coisa, porque a Riley simplesmente não está lá. E aí, pouco depois, a mãe dela vai verificar o closet, o armário, e descobre que os sapatos da filha ainda estão lá, vai olhando pelo quarto, a mochila dela ainda tá lá. E fica a questão de, será que ela saiu no meio da noite ou ela simplesmente desapareceu no meio do ar? Daí, ao longo do documentário, a gente vai vendo as relações, assim, as pessoas próximas da Riley retratarem uma imagem dos eventos que cercam o seu desaparecimento, enquanto exploram pistas do que se torna um mistério angustiante de reviravoltas e respostas que colocam a questão. Era melhor não saber o que realmente aconteceu depois de descobrir a verdade? Tipo, ele vai dar uma coisa meio sobrenatural. Não sei se gosto de todos os desenvolvimentos, mas fiquei muito surpresa de todas as reviravoltas, assim, honestamente, não tava esperando. Até porque essa sinopse ela não entrega nada do que acontece no filme. Sinceramente, tipo, isso que eu li é meio que 10, 15 minutos de filme, e aí de repente você fica, eita, eita, eita. E quando é que o filme vai acabar, sabe? Sim. Isso é bom. E até abriu um questionamento aí legal que você falou. Será que é melhor não saber o que aconteceu? E às vezes é melhor, realmente. Tipo, nesse caso do Absentia. Você quer saber se seu marido foi capturado por uma aranha gigante? Não, você não quer saber. Deixa lá. E talvez, se não tivessem descoberto, nem teria sido todo mundo raptado pela aranha gigante, então... Deixa... bem isso. Mas... E a parte boa, assim, parte boa e ruim, é que, se eu não me engano, ele foi desenvolvido direto de um dono de um canal, e daí ele já postou o filme completo no YouTube. Tem legenda automática em inglês, mas eu não acredito que vai ter previsão de legenda em português em algum dia. A não ser que algum corajoso aí pegue pra legendar. O Túnel também tem o filme completo no YouTube. Com legenda automática em inglês também, caso alguém queira. Boa. Estamos super acessíveis hoje. Né? Até o Absentia tá no YouTube também, mas eu só vi uma versão com legenda automática em espanhol. Eu achei só com... Mas, né? Também tem. Aí vocês podem entrar lá no nosso grupo do WhatsApp,
com o link aí, que vocês vão saber por onde achar esse filme aí certinho. Sim. Bom, mas eu acho que é isso então, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme e depois contem pra gente o que vocês acharem. E vocês podem falar tudo lá, as interpretações dos filmes de vocês, que droga que a menina tava usando e do porquê que a gente tá errada, pelo Instagram ou Facebook como Horrorizadas Podcast, ou então lá no nosso Twitter como Horrorizadas PC, e também nos comentários do nosso site, que é horrorizadas.com, onde vocês podem encontrar tantos episódios quanto review, resenha e um monte de lista aí cheia de filme, pra vocês não reclamarem de falta do que assistir. É isso aí, comentem lá, tudo as redes, queremos saber o que vocês acharam. Até a próxima, galera. Tchau! Tchau!